Olá, meu nome é Aderson, eu sou professor de matemática e esse é o primeiro vídeo de uma série na qual nós iremos abordar o conteúdo de noções de conjunto. O matemático que estabeleceu a teoria dos conjuntos como uma área importante dentro da matemática foi George Cantor. Ele nasceu em 1845 e morreu em 1918. Aqui à esquerda nós temos uma foto dele mais novo e aqui uma foto dele mais velho. A noção de conjunto é uma noção primitiva, o conceito primitivo. Isso quer dizer que em matemática a gente usa a noção de conjunto sem defini-la. Todo conceito primitivo a gente admite sem definição. Segundo Cantor, a noção de conjuntos designa uma coleção de objetos bem definidos e discerníveis, chamados de elementos do conjunto. Na teoria dos conjuntos, além da própria noção de conjunto ser um conceito primitivo, ou uma noção primitiva, existem outros dois conceitos que também são noções primitivas, que é a noção de elemento de conjunto e a pertinência entre elemento e conjunto. Então, em geral, o conjunto, a gente vai utilizar a letra maiúscula para designá-los, ou para nomear os conjuntos. Existem algumas poucas exceções, que a gente nomeia um conjunto, ou designa um conjunto, sem utilizar a letra maiúscula. Elemento de conjunto, a gente vai usar letras minúsculas, em geral, e a pertinência entre elemento e conjunto, que veremos em detalhes mais à frente, é usado um símbolo especial para indicar essa relação, que é esse símbolo aqui, que parece um ezinho, que se lê pertence a. Aí agora vamos ver alguns exemplos. Os brasileiros formam um conjunto. Cada brasileiro é um elemento que pertence a esse conjunto. Então aqui eu posso pensar em todos os brasileiros formando um conjunto, Cada brasileiro, a gente diz que vai ser um elemento desse conjunto. Os planetas do Sistema Solar formam um conjunto, que são o conjunto dos planetas do Sistema Solar. Por exemplo, o planeta Terra é um elemento que pertence a esse conjunto. Então, esse conjunto dos planetas do Sistema Solar, ele tem ao todo 8 elementos, que são os 8 planetas do Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada planeta do Sistema Solar seria um elemento desse conjunto. E um terceiro exemplo, em informática dizemos que um documento é salvo em uma pasta de arquivos. Assim, uma pasta de arquivos é um conjunto e cada documento dessa pasta é um elemento que pertence a esse conjunto. Então, você pode ver qualquer pasta de arquivo no computador como sendo um conjunto e tudo que tiver dentro dessa pasta é um elemento desse conjunto. Só que a gente não utiliza frases para representar conjuntos. Existem 3 formas de representar conjunto, que são as formas que a gente escreve um conjunto no papel, que a gente vai passar a ver agora. Então as formas de representação são 3. Existe a representação tabular, existe a representação por diagrama de Venn e existe a representação por propriedade. Aí vamos ver em detalhes cada uma delas. Primeira, representação tabular. Na representação tabular de um conjunto, os elementos são apresentados entre chaves. Então sempre a gente vai utilizar chaves para representar os conjuntos na forma tabular. Aí eu posso separar os elementos por vírgula ou por ponto e vírgula. Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto A, como a gente viu anteriormente, a gente vai utilizar letras maiúsculas para designar conjuntos. E aqui eu tenho as vogais A, E, I, O, U, separadas por vírgula. Então esse conjunto A tem ao todo 5 elementos. Cada vogal é um elemento do conjunto A. Aqui nós temos o conjunto B, que é formado pelas estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Cada estação do ano é um elemento do conjunto B. O conjunto C aqui tem 4 elementos, os números 2, 4, 6 e 8. E no conjunto D é o caso onde aqui é obrigatório utilizar ponto e vírgula. Porque como aqui eu tenho número decimais, 1,75, 1,81, se a gente utilizar somente vírgula,
Aí ficaria confuso, a gente não saberia o que é a vírgula que separa elementos e a vírgula que separa a parte inteira da parte decimal dos números, né? Então, de representação tabular é isso, tá? E a representação por diagrama de Venn. A representação de um conjunto por um diagrama de Venn, esse Venn vem do sobrenome de um lógico inglês, tá? John Venn. É aquela em que os elementos são simbolizados por pontos interiores a uma região plana, delimitada por uma linha fechada que não se entrelaça. Então aqui eu vou fazer uma linha fechada. Aqui do lado a gente põe a letra que nomeia o conjunto, né? E aqui dentro você vai pôr os elementos. Então você põe aqui um pontinho. Aqui eu vou pôr o conjunto das vogais, né? Aqui é, I, O e U. Então aqui eu tenho o conjunto A formado pelas vogais, A, I, O, U, né? Esse conjunto A aqui a gente viu no exemplo anterior, né? Da forma também tabular. Então aqui eu tenho o mesmo conjunto representado de duas formas diferentes. Aqui está na forma tabular e aqui no diagrama. Um outro exemplo seria o conjunto B. E aqui eu vou pôr o nome de pessoas. Então, vou pôr aqui Ana, Carlos e João. Então aqui teria o conjunto B formado por três pessoas, Ana, Carlos e João. E aqui um terceiro exemplo. Eu posso pôr aqui, por exemplo, pôr um número, pôr uma figura geométrica, pôr o nome de uma pessoa e aqui uma letra. Tá, em geral, os conjuntos você pode fazer conjunto com quaisquer coisa, tá? Você pode utilizar números, símbolos, figuras geométricas, nome de pessoas ou pessoas, palavras. Então, um conjunto ele pode ter dentro dele qualquer elemento. Tá? Então, diagrama de Venn é isso, tá? Você faz uma linha fechada e escreve aqui dentro os elementos do conjunto. Essa é a segunda forma de representar conjuntos. A terceira forma de representação é a representação por propriedade. Nessa representação, os elementos de A são descritos por meio de uma propriedade, também chamada de representação por lei de formação. Tá? Uma propriedade que os determina. Assim, podemos representar um conjunto A por... Aqui temos a forma de ler essa representação. Né? Então, A é o conjunto de todos os elementos X, né? O conjunto de todos os X. Esse símbolo aqui, essa barrinha vertical, a gente chama ela de tal que. Então aqui A é o conjunto de todos os elementos X, tal que X tem a propriedade P. Então o que vai dizer para a gente o que é esse X aqui é a propriedade. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui no exemplo A é o conjunto do X, tal que X é uma vogal do nosso alfabeto. Ou seja, o conjunto A é formado por todas as vogais do nosso alfabeto. Então, se eu quiser representar esse A aqui na forma tabular, né? Então ficaria A, E, I, O e U. Então aqui eu tenho o mesmo conjunto de duas formas diferentes. Aqui está sendo representada por uma propriedade, tá? Isso aqui é a propriedade, ou a lei de formação do conjunto. E aqui eu tenho o mesmo conjunto, agora na forma tabular. Então a gente vai listar os elementos e separei por vírgula. Nesse caso aqui, o X é o quê? O X é uma letra, né? É uma vogal do nosso alfabeto. No exemplo B, tem um conjunto B, né? B é o X, tal que X é um país da América do Sul. Então, todos os países da América do Sul são elementos desse conjunto B. Mais um exemplo, o conjunto C é o conjunto do X, tal que X é um planeta do Sistema Solar. Então, aqui está a nossa lei de formação ou a propriedade.
Ou seja, o conjunto C agora é formado por todos os planetas do Sistema Solar. Então, esse X aqui agora, nesse caso, representa os planetas do Sistema Solar. Tem um conjunto D do X, tá, que X é número primo. Então, aqui você tem que recordar o que é número primo, né? Então, número primo são os números que admitem somente dois divisores, que é o 1 e ele próprio. Então, por exemplo, o 2 tem dois divisores, o 1 e o próprio 2. O 5 tem apenas dois divisores, o 1 e o 5. Já o 8, por exemplo, né, tem como divisores o 1, o 2, o 4 e 8. Então, 8 não é número primo porque 8 tem ao todo 4 divisores. O 2 e o 5 são primos porque tem apenas dois divisores. O 5 só dá para dividir por 1 e pelo próprio 5. O 2 só dá para dividir por 1 e pelo próprio 2. Tá? Então, quem seriam os números primos, né? Se eu quiser pôr aqui na forma tabular. Então, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e segue, né? Porque esse conjunto aqui é infinito. Existem infinitos números primos. Nesse caso aqui a gente costuma pôr aqui uma reticências, ó, no final, para indicar que esse conjunto continua indefinidamente. E o exemplo é formado por todos os x, tal que x é um divisor natural de 12. Ou seja, o conjunto E, você vai ter todos os divisores de 12. Então, quem seriam esses elementos desse conjunto, né? Então, aqui eu teria o número 1. Todo número dá para dividir por 1, né? A divisão é exata. 12 é dá para dividir por 2. O 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Então, esse conjunto aqui ele tem 6 elementos, né? Então, o 12 dá para dividir exatamente por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. E agora aqui a gente vai ver a relação de pertinência. A relação de pertinência serve para indicar se um determinado elemento faz parte ou não de um conjunto. Aí na relação de pertinência a gente vai utilizar dois símbolos. O símbolo de pertence, que a gente vai ler esse símbolo como sendo pertence a, e a negação desse símbolo, que é esse mesmo ezinho, só que cortado. A gente vai ler esse símbolo aqui como sendo não pertence a. Então, como é que a gente utiliza esses símbolos? Então, aqui exemplos. Ó. Aqui, novamente, tem o conjunto A das vogais. A, E, I, O, U. Então, se eu quero dizer que a vogal A é um elemento do conjunto A, eu não preciso escrever que A é elemento do conjunto A. Eu escrevo assim, que a vogal A pertence ao conjunto A. Por exemplo, a vogal E também é um elemento do conjunto A. Então, eu vou escrever que E pertence ao conjunto A. A consoante M não é um elemento do conjunto A. Não aparece como um de seus elementos. Então, a gente escreve que M não pertence ao conjunto A. O número 3 também não é um elemento do conjunto A. Então, para escrever, né, que 3 não pertence ao conjunto A. Aqui o conjunto B, né, a gente viu ali anteriormente, é X, tal que X é um país da América do Sul. Então, todos os elementos desse conjunto B são os países da América do Sul. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o Brasil, como o Brasil é um país da América do Sul, então o Brasil é um elemento do conjunto B. Então, eu escrevo que Brasil pertence a B. O Canadá, por exemplo, é um país da América do Norte, não é da América do Sul. Então, eu escrevo que o Canadá não pertence ao conjunto B. E aqui o conjunto C, X, tal que X é um número natural primo. A gente viu alguns elementos desse conjunto anteriormente, né? Então, por exemplo, 5 é um número primo. Então, eu falo que 5 pertence a C. 13
também é outro número primo. Então, 13 é um elemento conjunto C. Então, 13 pertence a C. Já 18 não é número primo. Para ser número primo tem que ter apenas dois divisores, né? 18 dá para dividir, por exemplo, por 2, por 1, por 2, por 3, por 6, tem vários divisores. Então, 18 não pertence ao conjunto C.